de Deus, tendo quebrado o gelo, eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Quem quer ouvir uma palavra de Deus, diga amém. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40, vamos ler 10 versículos para que você entenda essa história. Diz assim, versículo 40: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, uma multidão o comprimia. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negaram, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todos, todo o povo, contou porque tinha tocado nele, como fora instantaneamente curada. Então ele disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na tua presença mais uma vez, te pedimos graça, porque nós sabemos que a tua palavra tem poder, e nós somos vasos, somos servos e queremos aqui glorificar o teu nome mais uma vez. Essa pessoa que chegou aqui na esperança de ouvir a tua voz, que ouça e seja curada. Essa pessoa que chegou aqui triste, que receba a alegria dos céus. Essa pessoa que chegou aqui caída, que seja restaurada. Essa pessoa que chegou aqui, meu Deus, sem esperança, que encontre na tua palavra força para prosseguir. Nós te exaltamos e te glorificamos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero pregar sobre o tema: sempre tem alguém com um problema pior do que o meu. Sempre tem alguém com um problema pior do que o meu. Esse texto que nós acabamos de ler retrata 2 milagres. E esses milagres eles são feitos em um tempo muito curto por Jesus. A cura da mulher hemorrágica, ou mulher do fluxo de sangue. E Jesus vai curar também, e Jesus vai ressuscitar também a filha de Jairo. No verso 40 do capítulo 8, Lucas diz que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos já estavam esperando Jesus. No capítulo 5 do Evangelho de Marcos, quando você vai ler, Jesus ele vai até uma cidade chamada Gadara e liberta um endemoniado. Esse homem sofria aprisionado por muitos demônios, e a Bíblia diz que quando Jesus chega naquela cidade, ele vai libertar aquele homem daqueles espíritos imundos que fazia ele habitar em um cemitério e se alimentar de vísceras humanas. Quando Jesus expulsa os demônios daquele homem, a Bíblia diz que os gadarenos vão ficar entristecidos, eles vão ficar chateados com Jesus, porque Jesus expulsa os demônios daquele homem e vai mandar os demônios entrar numa manada de porcos. Eles não vão gostar daquilo porque eles vendiam porcos, eles negociavam porcos. E aí eles vão fazer com que Jesus saísse daquela cidade. Eles vão expulsar Jesus da cidade. Aí Jesus agora vai para essa cidade, vai para Cafarnaum, e quando ele chega lá, ele vai encontrar uma multidão já esperando. E a multidão esperava Jesus com alegria. Enquanto Jesus estava sendo expulso de uma cidade, outras pessoas estavam esperando Jesus com alegria. E o que é interessante dizer é que quando Jesus chega naquele lugar, aquela multidão estava, esperando acontecer alguma coisa, porque era inevitável estar perto de Jesus, esperando o milagre e não ver esse milagre acontecer. Aí você me diz: mas pastor Rides, por que nem todo mundo na multidão não recebia o milagre que precisava? Porque nem todo mundo estava disposto a provocar aquele milagre.
Nem todo mundo estava disposto a ir até Jesus e provocar o milagre. Nós somos provocadores de milagres. Quem realiza o milagre é o Senhor. Diga para o seu irmão, mas nós somos provocadores de milagres. Então Jesus, ele vai ser expulso daquela cidade, ele vai ser rejeitado por aquele povo. E é interessante, sabe, porque todas as vezes que nós somos rejeitados por algumas pessoas, somos rejeitados em alguns lugares, Deus tem um poder de nos remover do lugar onde as pessoas não nos valorizavam. Deus tem um poder de nos remover de um lugar onde nós não éramos honrados e nos colocar diante de pessoas e de lugares onde as pessoas vão nos honrar, onde as pessoas vão precisar de nós. Foi isso que aconteceu. Eles vão dar mais valor aos porcos, os gadarenos, e vão expulsar Jesus. Jesus vai parar justamente no lugar onde tinham pessoas precisando de um milagre. Pastor Jonas foi muito feliz quando ele disse que nós muitas vezes buscamos a Deus por milagres, e isso não é errado. Os milagres, eles são um meio pelo qual nós nos achegamos ao Senhor. Mas nós temos que parar com esse negócio de buscar a Deus por aquilo que Ele pode nos dar e buscar a Deus por aquilo que Ele é. Quando nós entendermos isso, aquilo que nós esperávamos, quando nós buscarmos a presença do Senhor, é inevitável que não aconteça. Nesse momento, ele vai ser expulso de Cafarnaum. O pastor Mike Murdock tem uma frase que eu gosto muito que diz: não vá onde você é tolerado, vá onde você é celebrado. Você tem que ter esse entendimento. Pare de ir em alguns lugares onde você é apenas tolerado e comece a ir nos lugares onde você é celebrado. Jesus não ficou em Gadara. Jesus saiu daquele lugar e foi para um outro lugar onde uma multidão o esperava. E o que é engraçado é que muitas das vezes nós começamos em busca de um milagre, em busca de que Deus faça alguma coisa por nós. Quando nós estamos quase conseguindo, nós paramos. E quase não quer dizer nada. Ah, fulano de tal quase passou no concurso. Se quase passou, não passou, foi reprovado. Ah, fulano de tal foi quase curado, mas morreu. Então, não adiantou nada, foi quase, morreu. Fulano de tal quase casou. Quase casou, não casou, está solteiro. Então, esse negócio de quase atrasa a vida de muita gente, porque às vezes está perto de conseguir o milagre que deseja, mas no meio do caminho, por alguma razão, vai parar. A Bíblia conta que quando Jesus estava chegando, a multidão, sabe, vai até ele, e no meio daquela multidão, o príncipe da sinagoga vai procurar Jesus. Seu nome é Jairo. Ele vai chegar naquele lugar porque ele estava perdendo a sua filha que estava doente. A filha dele já estava à beira da morte. E como a gente tem uma mania de só dar valor às coisas quando a gente perde, ou quando a gente já está perdendo. Às vezes, quando nós temos algo no nosso poder, quando nós sabemos que estamos no controle das coisas, muitas vezes, muitos de nós não valorizamos. Mas já ouviu aquele ditado? Fulano só vai dar valor depois que perder. Jairo, ele entende que ele já está quase perdendo, mas ele sabia que tinha alguém que poderia fazer algo por ele. E esse alguém era Jesus. No momento em que rejeitavam Jesus, Jairo vai trazer Jesus para sua casa. No momento em que as pessoas estavam evitando Jesus, Jairo vai olhar para Jesus como alguém que tinha uma solução para o seu problema. Que eu acho muito bacana na atitude de Jairo, é que ele não vai se importar com o seu título, com a sua posição na sociedade. Ele não vai, colocar acima da sua necessidade a sua posição. Porque se ele fosse pensar dessa forma, não, eu sou um príncipe da sinagoga, eu sou um homem religioso, esse Jesus é apenas alguém que está fazendo um movimento, eu não vou até ele. Não, eu sou conhecedor da Torá, eu tenho conhecimento, eu não vou me submeter a isso. Mas não, ele observa que está perdendo, e quando ele está perdendo, não importa quem ele é, não importa o que ele tem, não importa o que ele faça, ele não quer perder aquilo que ele considerava valioso. E a Bíblia diz que ele vai chegar até Jesus com essa necessidade, ele vai apresentar ao Senhor essa necessidade. Ninguém para uma pessoa determinada, ninguém para uma pessoa que tem fé, ninguém para alguém com uma necessidade onde não se pode mais esperar.
Aquela menina, a Bíblia diz que tinha quase 12 anos. Quase 12 anos. Quando Jesus, ele vai se achega até Jairo, ele vai apresentar para Jesus a sua causa. Jairo vai, sabe, derramar o seu coração diante de Jesus com sinceridade. Ele vai se quebrantar diante do Senhor, ele vai se humilhar diante do Senhor. Não era fácil se chegar perto de Jesus, não era fácil chegar perto dele. É só você lembrar de Zaqueu em Lucas capítulo 19, 18, salvo engano, quando ele vai procurar ver Jesus. A Bíblia diz que ele se esforça para isso. Uma multidão tentava impedi-lo de se achegar até Jesus. A Bíblia diz que ele vai subir numa árvore brava, o sicômoro, muito alto, porque ele era de pequena estatura, e aí ele não quer saber se aquilo era ridículo, ele não quer saber se as pessoas iam falar dele, ele simplesmente sobe e vai ver Jesus. Lembra do cego Bartimeu que está à beira da estrada, precisando de um milagre? Querendo um milagre, necessitando de um milagre, ele vai procurar Jesus. Ele não conseguia ver, mas ouvindo aquele barulho, ouvindo, sabe, a multidão, ele pergunta: quem está passando aí agora? Jesus está passando aí agora. Então aquele homem começa a clamar, aquele homem começa a fazer um alvoroço e começa a provocar o seu milagre. Naquele momento, a multidão não impede Bartimeu de receber o seu milagre, porque ele sabia do que ele precisava. Sabe, as suas dificuldades, as suas lutas, sabe, os seus medos, as circunstâncias não podem impedir você de receber o seu milagre. Só você e Deus sabem o que você tem passado, o que você tem enfrentado para estar aqui hoje. Pastor, eu já dei 5 passos de fé. Pastor, eu já dei 7 passos de fé. Pastor, eu já dei 10 passos de fé. Deixa eu te falar uma coisa, independente do número de passos de fé que você já deu, eu te dou um conselho: não para, porque Jesus vai realizar o milagre que você está provocando. Basta apenas que você entenda uma coisa: só você sabe do que você precisa. E quem não sabe do que a gente precisa, jamais vai entender os nossos esforços, jamais vai compreender a nossa luta, jamais vai compreender, sabe, o porquê de nós estarmos dentro da igreja. Eu acho que alguém aqui já deve ter ouvido: rapaz, agora é toda quinta na igreja. Rapaz, tu virou mulher do pastor? Não, o pastor é casado. Rapaz, agora tu é o quê? Tu é tesoureiro da igreja. Às vezes a pessoa está fazendo, sabe, uma campanha, está buscando a Deus por um milagre, e às vezes algumas pessoas ouvem isso e desanimam e param de vir. Às vezes as pessoas ouvem uma crítica, desanimam e param de vir. Sabe, porque não sabem o que querem e não reconhecem o valor daquilo que precisam. A Bíblia diz que quando eles estavam indo a caminho da casa de Jairo, uma mulher vai cruzar com aqueles dois no meio da caminhada. E quando cruza com Jesus e com Jairo, aquela mulher, ela vai, sabe, com toda a sua fé, sabe, com muita esperança, com muita vontade de receber o seu milagre. Ela pensava consigo: se eu me aproximar dele, se eu apenas tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Essa mulher também tem um problema. Essa mulher, ela já estava com 12 anos que estava sofrendo com uma hemorragia. A Bíblia chama ela de a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia afirma que essa mulher já havia gastado tudo, indo de médico em médico, seu estado ia de mal a pior, e essa mulher não era curada. Mas essa mulher também, com uma necessidade e com um desejo de ser curada, vai procurar Jesus, porque ela sabia onde estava a sua solução. O que é impressionante é que muitas vezes nós sabemos onde está a nossa solução. A medicina é de Deus, o psicólogo é de Deus, o psiquiatra é de Deus, sabe? Tudo aquilo que Deus deixou como ciência é de Deus. Mas quando esses recursos se esgotam, muitas pessoas sofrem porque elas não recorrem ao Senhor Jesus. Essa mulher, ela vai aproveitar a oportunidade e vai até Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, eu já disse no início e eu quero reforçar agora: quando nós estamos diante do Senhor com uma necessidade, e nós cremos que nós podemos provocar esse milagre, o Senhor está preparado para realizá-lo. Essa mulher, ela vai se achegar até Jesus. Agora, pensa comigo aqui.
Essa mulher se achega até Jesus, mas ela não vai caminhar até Jesus. Porque alguns estudiosos dizem que essa mulher não toca na orla porque ela vai se humilhar, porque ela vai adorar, porque ela vai prostrada. Não. Alguns estudiosos afirmam que essa mulher toca na orla porque ela já não tinha mais forças. Ela toca na orla da veste de Jesus, na orla do seu manto, porque essa mulher não tinha mais forças para continuar em pé. Então ela vai tocar em Jesus. Enquanto essa mulher recebe um milagre, Jairo vai perder aquilo que ele mais tinha de precioso. E às vezes a gente fica pensando, como é que pode, né? Que eu estou na igreja já fazendo 10 passos de fé, 15 passos de fé, e a irmã chega na igreja com uma semana, faz um passo de fé e recebe a bênção. Rapaz, eu só ouço o fulano de tal que está com 2 meses na igreja, fez 3 passos de fé e recebeu um milagre. Olha, Jairo está andando com Jesus, e aí ele recebe uma notícia que a filha dele morre. A mulher chega em um momento onde Jairo está indo para casa com o Senhor e é curado. Aí parece que Deus se atrasa, né, gente, para atender o nosso pedido. Parece que Deus se atrasa, parece que Deus, sabe, tá parado, parece que Deus ele está dormindo, e a Bíblia diz que não dorme aquele que te guarda, nem cochila aquele que te guarda. Então quando Jairo, ele para naquele momento, talvez eu fico pensando aqui comigo, que ele se impressiona com o desejo daquela mulher de ser curada. Ela não tinha mais recursos, ela não tinha mais força, ela não tinha mais condição nenhuma, mas quando ela chegou diante dele, provocou aquele milagre, aquilo que ela esperava acontecer, aconteceu. Você pode ter chegado aqui sem força, você pode ter chegado aqui sem recurso, você pode ter chegado aqui desanimado, você pode ter chegado aqui, sabe, entristecido, sem esperança, sabe, pensando que Deus te esqueceu, pensando que essa tua causa não tem mais jeito, pensando que esse diagnóstico vai te matar. Mas deixa eu te falar uma coisa, no meio dessa provocação do milagre, os céus estão abertos sobre a sua vida, e o Senhor vai operar aquilo que você veio buscar. Eu quero ser profeta na vida de algumas pessoas que chegaram aqui dizendo: Senhor, entra nessa causa, Senhor, que para muita gente já está perdida, Senhor, restaura esse casamento, que para muita gente não tem mais jeito, Senhor, faz essa empresa prosperar, porque para mim não tem mais condição nenhuma. Deixa eu te falar uma coisa, se está dando passo de fé, os céus estão abertos, e Deus vai operar o seu milagre, em nome de Jesus. A mulher recebe um milagre, mesmo sem força, mesmo sem condições, talvez desanimada, mas acreditando que o Senhor poderia reverter aquele quadro. Deixa eu te falar uma coisa, não desiste daquilo que você acredita, porque Deus é um Deus que reverte situações, sabe, que muita gente já achou que já perdeu. Deus é Deus do impossível, sabe, quando nós olhamos para alguém que já morreu, Deus lá na UTI levanta essa pessoa. Quando nós olhamos para aquela causa que não tem mais jeito, Deus vai lá e toca no coração do juiz, de quem quer que seja, de repente o juiz manda te chamar e dá ganho de causa. Deixa eu te falar uma coisa, não desiste daquilo que você acredita, porque Deus vai fazer por você. Aquela mulher recebe o seu milagre, e quando aquela mulher recebe seu milagre, se acende uma esperança no coração de Jairo. Se ele fez aqui, ele vai fazer lá. Aí eles vão caminhando, só que quando eles vão caminhando, alguém vai chegar para Jairo e vai dizer: Jairo, não adianta mais você importunar o mestre, não adianta mais você incomodar o mestre, é game over, acabou para ti, é fim de linha, não tem mais jeito. Aí, como se Jesus tivesse, sabe, sem prestar atenção naquilo que estava falando,
Jesus vai falar com Jairo e não com quem está dizendo aquilo. Porque existem pessoas que são profetas do caos e só vão chegar para a gente para contar coisa ruim. Talvez você não tenha um amigo assim, mas eu tenho. Só conta coisa ruim, só conta derrota. Gente, vocês já pararam na fila de um banco? Você às vezes nem conhece a pessoa. Se você der um bom dia, a pessoa vai dizer: acabou o gás lá de casa, meu marido foi embora, eu estou doente, o governo tirou o Bolsa Família, o Vasco perdeu de novo. Só conta derrota, irmãos. Não tem os profetas do caos? Chega alguém para Jairo e diz: não incomodes mais o mestre. Vai chegar alguém para você um dia e vai dizer assim: não adianta mais ir para a igreja, seu marido não vai mudar. Não adianta ir mais para a igreja, seu filho não vai mudar. Não adianta ir para a igreja, você não vai vencer esse câncer. Não adianta ir mais para a igreja, você não vai vencer esse pecado. Não adianta ir mais para a igreja, você não vai vencer esse vício. Se você der ouvido ao profeta do caos, você perdeu o jogo. Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, se você acreditar que a sua filha pode ser curada, ela vai ser curada. Agora, tem um detalhe interessante aqui. Jesus disse isso para Jairo, depois que alguém disse: não adianta mais incomodar o mestre, porque a tua filha já? Tua filha já? Pode ser mais forte, a tua filha já? E por que Jesus disse que ia curar um morto? Porque Jesus tem poder para curar uma enfermidade, independente de qual ela seja. Assim como Jesus tem poder para ressuscitar o morto. Isso para mostrar que Jesus tem controle sobre todas as coisas que nós já não temos mais. Talvez você esteja chorando por algo que fugiu do teu controle. Talvez você esteja sofrendo por algo que fugiu do teu controle. Talvez você esteja, nesse momento sofrendo muito por algo que já fugiu do teu controle. Mas deixa eu te falar uma coisa: do controle do eterno nunca vai fugir. Do Rei dos Reis nunca fugirá. Do Deus eterno nunca fugirá. Já fugiu do teu controle. Você não tem mais condições. Você talvez esteja nesse momento sofrendo, angustiado, chorando, sem dormir. Mas eu vim como profeta nessa noite para dizer uma coisa: acalma o teu coração, porque Deus está no controle dessa causa e vai te dar vitória. Já te deu vitória, já te deu vitória, já te deu vitória. Pastor Rides, como é esse negócio de ela vai ser curada se ela está morta? Aquilo que é impossível para nós, queridos, é possível para Ele. Quando tiver 1% de esperança, 1% de esperança, eu te desafio a encher o seu coração de fé. Porque a Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, como o pastor Johnny disse, ainda que esteja morto, viverá. Talvez não seja um filho que morreu, mas o casamento já morreu. Pastor, não morreu não, mas está na UTI. Jesus tem poder para curar. Jesus tem poder para restaurar. Pastor, é a minha vida espiritual, eu já estou frio, já estou caído, já estou desviado. Não tem problema, o Senhor tem poder para te levantar. Pastor Rides, é uma depressão que não consigo mais me libertar, já não aguento mais sofrer tanto. Mas Jesus tem poder para te libertar.
da depressão, da síndrome do pânico, sabe? De todos os complexos que você carrega, de todas as suas dores. Jesus tem poder para curar, sabe? Desse diagnóstico que o médico falou que não tinha mais jeito, sabe? Se não tem jeito para a medicina, tem jeito para o médico dos médicos. Você não vai perecer, porque o Senhor está olhando para dentro do seu coração agora, está vendo que você está aqui, porque você está dizendo: Senhor, eu quero provocar o meu milagre. Senhor, eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei. Senhor, eu não aceito esta causa perdida. Senhor, eu não aceito sair daqui derrotado. O Senhor está dizendo: você vai sair daqui com a tua bênção na tua mão. Tem gente para receber esta palavra. Levanta a mão direita para o céu, levanta a esquerda e dá glória, aplaudindo o Senhor bem forte. Ele vai até a casa de Jairo. Eu gosto muito de falar isso. Porque eu já vivi isso. Eu ainda vivo isso. Uma coisa é você ter problema no teu trabalho. Uma coisa é você ter problema na faculdade, em outros lugares. Mas quando você tem um problema dentro de casa, você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando, e você nesse momento está sentindo o teu coração apertado aí, porque você sabe: se o Senhor não entrar comigo nessa guerra, eu vou perder. Ele vai levar Jesus para casa. Hoje eu não queria que você saísse daqui apenas com o teu milagre, mas eu queria que você levasse Jesus para casa. Na presença de Jesus, queridos, nenhum mal fica de pé. Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Na presença do Senhor, sabe, aquilo que nós achávamos que ia nos matar, não nos mata, mas nos fortalece e nos coloca de pé. Aquilo que nos fazia, sabe, passar por motivos de vergonha, um dia passa a ser um triunfo diante daquelas pessoas que achavam que nós não tínhamos mais jeito. Quando Jesus chegou na casa dele, tinha algumas pessoas que estavam atrapalhando o milagre. Eram os tocadores e as carpideiras que eram contratados para tocar e para chorar naquele velório. Os tocadores tocavam para animar, para trazer um pouquinho de alegria no meio daquela dor. Mas as carpideiras eram pagas para chorar. Quer dizer, se alimentava da desgraça do outro, se aproveitava da desgraça do outro. E como tem gente que se aproveita da nossa desgraça, irmãos. E como tem gente, sabe, que parece que gosta de nos ver sofrer. Quando Jesus chega naquele lugar, a primeira coisa que Jesus identifica é que tem gente que precisa sair para que o milagre aconteça. Entenda uma coisa aqui, preste atenção em mim, por favor. Deixa eu te dizer uma coisa: existem milagres que só vão acontecer na nossa vida quando algumas pessoas picarem a mula. Existem milagres que só vão acontecer na nossa vida quando algumas pessoas saírem do nosso ciclo de amizade. Existem milagres que só vão acontecer na nossa vida, na sua vida, quando Deus arrancar aquela pessoa que na verdade está atrapalhando a sua fé, que está limitando a sua visão, impedindo que você receba o seu milagre. E a gente quer manter aqui do ladinho. Não, é meu amigo. Que teu amigo? Teu amigo é Jesus. Teu amigo é teu pai, é teu marido, é tua esposa, é tua mãe. Para com isso de achar que todo mundo é teu. Às vezes está dentro da tua casa, entra na tua casa, olha o que tu tem. Irmão, tá bem, né? Olha, irmão, tá prosperando, tá uma beleza, hein? Glória a Deus, aquele glória a Deus. Aquela cara de triste, porque queria ele estar no teu lugar. Eu postei uma frase esses dias agora, e algumas pessoas entraram no meu privado e me responderam: pastor, por que o senhor falou isso? Aí eu falei assim: para que algumas pessoas identifiquem o invejoso. Quem já me segue no Instagram? Deixa eu ver aí. Levanta a mão. Quem não me segue? Gente, tem muita gente que não me segue aqui, pelo amor de Deus, você está em pecado. Ainda não me segue ainda? Está perdendo nada. Mas vai lá, segue o pastor PR Rides Mariano. Deus vai abençoar a sua vida. Jesus percebeu que
aquele povo tinha que sair para que o milagre acontecesse. Porque eles estavam ali se aproveitando do sofrimento de Jairo. Eles estavam ali se alimentando do sofrimento de Jairo. Jesus pede para que eles saiam e para que fiquem somente aquelas pessoas que iriam provocar o milagre. Quem eram aquelas pessoas? Pedro, Tiago e João. E Jesus no barquinho? Não. A mãe e o pai da menina. Por que Jesus não deixou a multidão ver aquele milagre, pastor Tera? Porque tem muita gente na multidão que só está interessado em ver o milagre. Mas também tem gente no meio da multidão que está pronto, preparado, sabe, está louco para provocar o milagre. Jesus foi até a casa daquele homem porque ele havia provocado o milagre. Jesus disse: eu vou realizar o milagre. Pode parecer para você que o Senhor está demorando. O Senhor não está demorando. O Senhor está caprichando. Mas por que ele deixou a menina morrer? Por que ele não curou antes? Simples. Porque ele queria fazer mais do que Jairo queria. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus do mais. O nosso Deus é o Deus do mais, Emerson. Deus é poderoso para fazer muito mais infinitamente do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em. Deus é Deus do mais. Ele não vai curar, Ele vai ressuscitar. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus não vai fazer apenas aquilo que você está pedindo para Ele. Ele vai fazer algo muito mais para que o nome dEle seja glorificado. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que você tem pedido. Ele sabe que Ele é poderoso para fazer muito mais do que você tem pensado, segundo o poder dEle que está operando em você. Parece que você está perdendo. Deixa o inimigo ficar confundido. Porque na verdade, Deus vai fazer muito mais do que você tem pedido ou pensado. Ele disse: Senhor, vai lá na minha casa e toca na minha filha, porque se o Senhor colocar a mão sobre ela, ela vai ser curada. Aí Jesus vai até a casa dele, e é engraçado, porque às vezes nós nos aperreamos com isso, e aí nós queremos que Deus faça do nosso jeito, no nosso momento, na hora que a gente deseja, e a Bíblia diz que Jesus, ele vai até lá, e faz do jeito que Jairo pede. Por que Jesus fez do jeito que ele pediu? Porque ele vai encontrar com Jesus, ele vai se ajoelhar, ele vai se humilhar e vai dizer: Senhor, eu não posso vencer esse problema, mas tu pode. Eu não posso ir contra essa causa, mas tu pode. Eu não posso curar minha filha, mas tu pode. Senhor, se o Senhor colocar a mão sobre ela, ela vai ser curada. Jesus coloca a mão naquele problema e ele é resolvido. O Senhor Jesus está colocando a mão dele sobre esse problema agora. O Senhor Jesus está colocando a mão poderosa dele sobre esse problema agora. E se não tinha solução até ontem, era até ontem, porque hoje vai ter, em nome de Jesus. O louvor suba, por favor. Jesus entra na casa, coloca a mão na menina, coloca a mão no problema. Quando Jesus coloca a mão no problema, a menina está morta. O pai sabia que a menina estava morta, a mãe sabia que a menina estava morta. O pai naquele momento vai olhar e vai dizer: está morta, constata o médico. Alguém chama o médico, constata, está morto. Estava morto para o pai, estava morto para a mãe, estava morto para os discípulos. Mas para o Senhor a menina vivia. Seu sonho pode estar morto para qualquer pessoa, mas se você crê que Deus tem poder de realizar, de ressuscitar, para Ele ainda está vivo. O Senhor coloca a mão sobre ela, a menina se levanta, imediatamente. Aquele problema que você achava que não tinha mais jeito, que era um embaraço, que ninguém desenrolava o rolo, deixa eu te falar uma coisa, não desenrolava antes, porque imediatamente o Senhor está fazendo na sua vida hoje, em nome de Jesus.